Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios, e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ele os busca com palavras e, ainda assim, elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre os príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e é sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como um rugido de um leão, mas seu favor é como orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Tuc, 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 tuc. Isso aqui é engraçado. Casas e riquezas são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá fome. Aquele que guarda o mandamento, guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos, morrerá. Aquele que tem pena dos pobres, empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que tua alma ceda por causa de seu choro. O homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que o tem, habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que o tem, habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Bate em um escarnecedor, e o simples tomará cuidado, e reprova alguém que tenha entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Maravilha, capítulo 19 concluído. Aqui tivemos alguns versículos que são revisões ou repetições de outros versículos já visitados, mas em um novo contexto, obviamente. E tivemos outros versículos que são grandes novidades aqui para a gente. Então, a riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado do seu vizinho, né?
Muitos suplicarão a favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Aqui é tipo uma dica, né? Ora, você quer o favor do príncipe, talvez seja o caso de dar um presente para ele. Por isso que todo mundo que chega para visitar um príncipe dá um presente. Se ele gostar, ele vai estar mais solícito, os ouvidos dele vão estar mais curvados a você. Se ele não gostar, pelo menos você tentou e tem mais chance de ele te ouvir. E se você der um presente ruim e ele não gostar de maneira alguma, aí você errou e também você vai colher os frutos de ter provocado um príncipe. Claro, depende do ânimo do príncipe. Mas são dicas. Vale para o príncipe e vale para qualquer pessoa. Aquele que adquire sabedoria ama sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. Essa é boa. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre os príncipes. Ora, um servo não vai conseguir dominar sobre os príncipes em regra, a não ser que esse servo tenha muita sabedoria, né? E agora o deleite não ser decoroso para um tolo é dizer que quando você deixa um tolo deleitar-se dos resultados que os grandes homens teriam, você está mostrando que aquele caminho do tolo seria um caminho bom. Aí muito é dito, agora vem aqui uma aspas, e eu não estou repetindo isso no sentido de que eu concordo. Muito é dito sobre os jogadores de futebol e sobre os MCs, que os jovens querem ser MC, jogador de futebol ou até outra coisa, às vezes um traficante. Por quê? Porque o jogador de futebol ganha muito dinheiro, tem as melhores mulheres, está viajando o mundo todo. O MC também. Sobre esses dois eu não estou concordando, eu não estou dizendo que realmente eles não merecem e tal, até porque cada um impacta a sociedade no seu nível, motiva outras pessoas no seu nível e etc. Agora, sobre o traficante, realmente, né? Como que você vai pegar um cara na favela com a arma, ele tá lá para matar outras pessoas se necessário, e você vai dizer, né, botar aquela pessoa numa posição de deleite, ou seja, de ter o carrão, ter a coisa boa, tá com a mulher bonita, né, que é um ponto de desejo dos homens, e você vai colocar para as crianças quererem ser ele. Então, até por isso que aqui está falando isso, já está falando dessa forma, né? Eu só dei um exemplo. Então, a descrição de um homem retém sua ira, e é sua glória passar por cima da transgressão. Ou seja, o que é transgressão, Juan? Transgressão é quando alguém erra. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui está falando sobre autocontrole. Transgressão. Pelo menos na minha leitura, tá, gente? Ato ou efeito de transgredir. Que tem muitos significados, eu estou procurando. Ação humana de atravessar, exceder, ultrapassar. Ou seja, quando alguém faz algo errado. Quando alguém faz algo errado, é normal que a pessoa que está olhando, que tem o dever de observar aquilo, de cuidar, fique irado. Mas a descrição, o entendimento, a sabedoria do homem, a dominação dele sobre o próprio espírito, vai fazer com que ele se abstenha de irar-se, certo? De ficar zangado, ficar zangado. E é sua glória passar por cima da transgressão. Do meu ponto de vista é isso. Passar por cima da transgressão seria relevar essa transgressão da outra pessoa, ou até mesmo, em outros casos, sua própria transgressão, mas eu acredito que aqui seja no sentido da transgressão de outra pessoa. Se você vê alguém fazendo algo errado e você não aplacar sua ira, não ser dominado por ela. Claro, você vai resolver aquela situação, mas não do ponto de vista do ódio, da raiva, mas sim do ponto de vista da sabedoria, o que deve fazer para resolver, para corrigir e assim por diante. Beleza? Aqui repete novamente sobre o filho, de uma maneira engraçada agora. O filho do tolo é calamidade para seu pai. Por quê? Porque o que adianta o pai ser um sábio? Perdão, no caso o tolo é que o filho tolo é calamidade para seu pai. O pai, o que adianta o pai ser um sábio, uma pessoa correta, né? Porque um sábio, em teoria, educaria bem o filho. Mas uma pessoa correta, e o filho ser um tolo, que pega o carro escondido e bate, que faz coisa errada e o pai tem que resolver. É uma calamidade, o pai está tentando e o filho fazendo coisa errada. Não dá, né? Só vergonha. Aí vem depois. E as contendas de uma esposa são o gotejar contínuo, que nem eu fiz naquela hora, pessoal. Imagina um gotejar contínuo assim, ó. Chato, né? Da mesma forma, é uma esposa que vive reclamando das coisas, é uma pessoa no seu pé, reclamando de tudo, que pra tudo é uma confusão, que pra tudo é difícil, que pra tudo eu não sei, fulano não me ajuda, eu não sei, é muito difícil, nossa, não, é muito ruim, é muito chato, tá muito ruim, eu quero assim,
Agora eu não quero, foi mal feito, gente. Não tem quem aguente. Como ele está falando, gotejar contínua na sua cabeça aqui, ó. Tuco, 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 tuco. Então, não seja essa pessoa, por favor. Eu tô alongando aqui na fala, mas é para você tentar não ser essa pessoa, né? A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como orvalho sobre a grama. Então, tome cuidado para você não irar alguém que está acima de você, porque pode ser que você esteja provocando um leão, alguém que pode te, enfim, infligir situações muito chatas. Agora, se você souber conquistar essa pessoa, por outro lado, você vai colher boas coisas. Então, ó, tudo é uma situação de saber não provocar, não despertar a ira do próximo e saber influenciar ele para o positivo, porque a gente quer. Casas e riquezas são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. Eu tenho que pedir uma esposa prudente ao Senhor, então. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Certo. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixe que tua alma ceda por causa do seu choro. Muito importante. Há muitos propósitos no coração do homem, a gente sonha muito. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Então, saiba ouvir a Deus, né? Como as pessoas dizem, Deus falou comigo. Então, saiba ouvir Deus falando com você, para que teus desejos não dominem sobre a tua carne, não te guiem, teu simples vício, teu simples desejo. Inclusive, hoje, eu estava assistindo um vídeo sobre isso. Acho que eu não vou conseguir abrir aqui rapidamente para comentar para vocês as palavras. Mas, assim, bem por alto. As palavras são 4. Desejo, que é o que o nosso corpo tem, ele nos impulsiona para ir atrás de algo, né? O que nos motiva é um desejo. A gente deseja comida, deseja alguém, deseja estar em um lugar, deseja beber determinada coisa. Para você controlar esse desejo, você tem que ter duas coisas, que aí, uma eu lembro que é vontade, a outra eu estou abrindo aqui para poder olhar qual é a palavra, porque eu anotei. E na minha interpretação, essas duas coisas juntas vão resultar em disciplina. Então, no final, você precisa de disciplina para controlar os teus desejos. Mas apenas a disciplina, aí meditando aqui mais profundamente, apenas a disciplina não vai resolver. Porque disciplina é você fazer o que é preciso. E, de certo ponto, fazer o que é preciso não quer dizer que você está com vontade de fazer aquilo. Agora, se você souber aprender a controlar a sua vontade, abriu aqui, eu vou conseguir dizer as palavras para vocês. Se você souber controlar a sua vontade, que é aquela forcinha, aquela energia que vem aqui, ó, que eu consigo criar uma imagem. Se eu pensar agora em um leão, eu tive vontade de imaginar um leão, eu estou vendo um leão em minha cabeça. Agora eu vou imaginar um rio correndo. Estou imaginando um rio correndo, as águas. Agora eu vou imaginar a Torre Eiffel. Pô, a Torre Eiffel é um rio lá do lado. Maravilha. Então eu estou controlando minha vontade para imaginar o que eu quero. Quando você controla a sua vontade, fica até mais fácil fazer as coisas. A outra palavra é vigilância. Então, para combater o desejo, isso é importante. Para combater o desejo vem do corpo, da nossa chama, eu preciso de vontade e vigilância. Vontade, que é muito... Aí, eu coloquei aqui, eu mandei a mensagem para uma pessoa, que eu estava falando sobre essa meditação, como se vontade e vigilância fosse disciplina. No entanto, eu meditei aqui melhor agora, gravando esse vídeo para vocês, e não tem como vontade e vigilância se resultar somente em disciplina, porque disciplina é conseguir fazer o que é necessário apesar de você, mesmo que você não esteja com vontade. E se você tiver vontade, já é outro nível disso, né? E a vigilância vai servir para que você, tipo assim, não acabe fluindo com a coisa. Ah, tô com desejo de ficar com a mulher. Aí tá bom. Eu mantive minha vontade aqui de fazer outra coisa, mas aí eu não vigiei, daqui a pouco a mulher chegou aqui, aí foi entrando, aí foi, opa, fiquei com a mulher, ó. Então, digamos que eu tava com desejo de ficar com ela, mas que eu sabia que, do ponto de vista da sabedoria, seria algo ruim, e aí
Deu para entender, né? E aí eu tava tentando ficar vigilante para outro lado para que eu não ficasse com ela, mas eu não fiquei vigilante o suficiente, acabou acontecendo o que eu não queria que acontecesse. O exemplo, né? Então, gente, é sobre isso. Então, desejo, para controlar o desejo, a gente precisa de vontade e vigilância, né? E aí, se você quiser adicionar disciplina, seria interessante também para você ter disciplina de fazer aquilo que você realmente meditou que é necessário ser feito. Mas se você tiver a vontade, que é o controle mental acima de tudo, é muito melhor do que ter disciplina. Por que eu digo isso? Eu aprendi com o tempo a criar vontade, né, de fazer as coisas, a criar vontade de estudar. Por exemplo, no começo, quando a gente começa a estudar para concurso, não há essa vontade toda. Mas aí você começa a ver os pontos positivos, o salário que você vai ter, começa a descobrir que tem não sei quantos benefícios, não sei quantas folgas, teletrabalho, aí você vai se motivando, né, dando motivos por que você deve estudar para concurso. Com o tempo, você vê que as matérias que você estudou vão impactar a sua vida pessoalmente, não é só para estudar e passar no concurso, é para impactar a sua vida, para você ser uma pessoa diferente, você tomar decisões melhores e assim por diante. Aí você vai ficando com vontade de ter mais conhecimento. Entende que é diferente você simplesmente se motivar, de você controlar a sua vontade? Hoje em dia, eu consigo controlar minha vontade de estudar. Eu não estou com vontade agora, mas digamos, daqui a pouco eu digo assim, tal dia, tal hora eu vou estudar. Aí eu já vou preparando aqui minha cabeça. Pô, vai ser interessante estudar aquilo ali por causa disso e daquilo. Pô, tal tema vai ser interessante aprofundar quando eu estiver estudando por causa disso e daquilo. Então eu vou despertando minha vontade. Quando eu for estudar, eu já estou com vontade de estudar porque eu já montei minhas curiosidades sobre o tema. Certo? Então, eu espero que tenha feito sentido, porque isso aqui é uma meditação profunda sobre como despertar, como reprogramar a mente. Porque vamos supor que o meu grande problema hoje em dia é acordar cedo, né? O mesmo do cara do Flow Podcast, do Igor 3K. Mas eu não vou dar esse exemplo porque eu não sou bom com ele de acordar cedo, né? Mas, então vamos supor que eu não gosto de comer carne, um exemplo. Se eu for pesquisar sobre a carne, botar os pontos positivos, e eu tiver um bom controle da minha vontade, eu vou só virar aqui, ó, fechar meu olho. Eu quero muito comer carne, controlei minha vontade. Isso você consegue, gente, com o treino da vontade, com a meditação, com outras coisas. Eu digo isso porque eu faço isso com várias coisas em minha vida e eu sei que é possível, tá? Basicamente, não vou ficar mais elocubrando. Espero que tenha feito sentido para você. E aqui eu abri várias janelas, então é muito também perigoso, né? Eu ficar abrindo janelas demais assim, porque depois dispersa o que você vai estudar depois aqui. Olha que interessante essa. Essa aqui os juízes gostam muito dessa, os delegados também. Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado. E reprova alguém que tem entendimento e ele entenderá o conhecimento. Não que os juízes ou delegados gostem de bater em alguém, mas existe uma teoria lá, teoria do vidro quebrado. Isso é importante também. Eu vou explicar para você entender o motivo de que as pessoas devem ser punidas pelos seus erros e que isso é uma questão social, para você construir uma qualidade de vida social. Tem uma teoria chamada teoria do vidro quebrado. Como é? Colocaram um carro em um bairro de pobres e deixaram lá numa rua escura à noite e tal. Rapidamente, né, quebraram o carro, roubaram alguma coisa e tal, mexeram no carro. Depois colocaram em um bairro de classe média. E aí ninguém mexeu no carro, porque a galera era mais educada, tudo bem, isso era esperado. Mas, numa terceira parte desse experimento, colocaram esse carro no mesmo bairro de classe média, só que aí, claro, um carro novo e um carro novo. Só que agora, nesse terceiro experimento, pegaram esse carro novo e quebraram o vidro do carro. Entenda, vai entendendo aí. Quebraram o vidro do carro. Como o carro já estava quebrado, mesmo no bairro de classe média, as pessoas se sentiram mais favorecidas, mais propensas a ir mexer no carro, porque o vidro já estava quebrado. Por isso que a teoria chama teoria do vidro quebrado. Por quê? Porque as pessoas sentiram uma sensação de impunidade. Disseram assim, alguém quebrou o vidro daquele carro e ninguém mexeu, então eu também vou mexer porque talvez tenha algo lá que me interesse. Então, como que isso funciona?
Quando você pune alguém que faz algo errado, as outras pessoas já vão estar ligadas que aquilo é algo errado e que vão ser punidas também se elas fizerem. Se quem fizer errado não for punido, as outras pessoas vão começar a sentir a sensação de impunidade e a incidência daquela coisa errada vai aumentar. A quantidade de pessoas que fazem aquela coisa errada vão aumentar. Então, é por isso que ele fala aqui, ó, bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado. Aí a segunda parte já é sobre outra coisa, né? E reprova alguém que tem entendimento e ele entenderá o conhecimento, que é quando você reclama alguém que tem entendimento, que busca evoluir, a pessoa entenderá, pô, eu me ferrei aqui por causa disso. Então é isso, gente. Partiu o próximo capítulo. Um abraço, até mais.